Muito boa noite a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre as novidades da Lei 14.711, o Marco Legal das Garantias, na atividade do tabelião de notas. E ao meu lado estará o grande professor Carlos Elias, um super estudioso, pessoa aí que tem uma grande capacidade aí de compreender o direito notarial e registral e o direito civil, e vai estar aqui conosco, já está aqui, na verdade, o professor Carlos Elias para falar sobre essa lei super importante, que é a Lei 14.711, Marco Legal das Garantias. Antes de chamar o professor Carlos Elias para entrar aqui na live conosco, eu quero deixar dois recados importantes. O recado número 1 é que a nossa programação é semanal, o Quinta com o DG é uma programação semanal, e ela acontece toda quinta-feira, em regra, às 7h38 da manhã. Hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer à noite, às 7h38 da noite, mas normalmente a gente está aqui de manhã, então anotem nas suas agendas para que possam estar sempre conosco. Hoje, então, o pessoal até falou, mudou de horário? Não, só hoje, particularmente, que a gente vai começar à noite, mas normalmente o nosso Quinta com o DG é 7h38 da manhã. Outra coisa importante, fica aqui ao vivo conosco, porque além de você ter esse compromisso com o aprendizado estando ao vivo aqui conosco, participando e tudo mais, vocês têm a oportunidade de, ao longo desse encontro ao vivo, tirarem as suas dúvidas comigo e com o professor Carlos Elias, tá bom? Então, e quem puder também e quiser, ao lado da caixa de comentários tem um símbolo do aviãozinho, clica lá e chama outras pessoas para estarem aqui conosco e participarem do nosso Quinta com o DG. Um abraço aí para todo mundo que está entrando, está mandando boa noite, a Regina, o Emerson aqui também. Vamos lá, agora é hora de chamar o professor Carlos Elias para que ele... Vai mandando boa noite aqui, de onde é que vocês falam, é sempre legal para mantermos a nossa interação, tá? Muito bom ter vocês aqui. Querido, meu irmão de inspiração, é um prazer estar aqui contigo para esse debate, nessa tua programação que é, sem dúvida, uma das melhores aí, para quem quer se manter atualizado com o direito notarial e registral. Obrigado, eu fico sempre muito feliz em poder estar em contato contigo, um cara estudioso, gente fina e que é sempre muito solícito em atender os convites aí que a gente faz. E hoje um Quinta com o DG especial, porque a gente fala sobre uma lei, né, Carlos? Eu falo que existem leis e leis aí para a nossa atividade, para a atividade notarial e registral. O pessoal vai mandando boa noite aí, de onde fala, que é sempre muito bom ter vocês aqui participando conosco. Mas a Lei 14.711, que é o Marco Legal das Garantias, aí, ela ficou conhecida assim, né? Ela teve grandes reflexos para basicamente todas as especialidades notariais e registrais, né, Carlos? Você que participou ativamente dos estudos, dos processos em torno da 14.711, podemos falar tranquilamente que das últimas leis que envolvem a atividade notarial e registral é cheia de leis, provimentos, regras, né? Toda semana tem alguma novidade, mas essa 14.711 a gente poderia colocar como uma lei de destaque, né, Carlos? Ela trouxe muita coisa boa e muita novidade, principalmente para a atividade, correto? Com certeza. Em primeiro lugar, eu queria aí cumprimentar também o pessoal que está acompanhando aí. Eu vi alguns amigos queridos aí, como o nosso querido professor, né, em inspiração das leituras, nos ensinos, que é o nosso querido professor Germano. Tava aí. O Emerson, grande amigo também. Também aqui o Eduardo, meu xará. Eduardo Oliveira, meu xará também, e outros tantos aí. Um abraço. Ó, Joãozinho Massoneto aqui chegou agora, o Léo, o pessoal lá do grupo. Léozão e todo mundo aí, um abração. Prazer estar com vocês. Bem, a verdade é o seguinte, eu tenho tido um privilégio porque eu tenho trabalhado nas leis que têm nascido e que têm mudado de forma estrutural, eu diria, o direito notarial e registral. São mudanças estruturais mesmo, sabe? Quando eu digo estruturais é porque realmente
os serviços notariais registrais nesses últimos anos têm mudado um pouco a sua diretriz de uma natureza um pouco mais escondida e de uma atuação mais reativa propriamente a uma outra demanda. Os cartórios têm sido convidados, na verdade, a serem proativos e a assumir novas funções. Aliás, essa necessidade de assumir novas funções é até necessária porque o mundo mudou e se os cartórios não se adaptam ao mundo, o mundo atropela. A verdade, se você observar bem, querido Arthur, os cartórios, na verdade, em geral, e aqui eu falo especialmente dos cartórios de imóveis, e até mesmo o de notas, mas o de imóveis é um pouco mais gráfico isso, os cartórios nasceram por demanda do mercado. Os cartórios de imóveis, na verdade, surgiram quando os bancos, na verdade, pediram a criação, basicamente, de um registro para segurança do tráfego imobiliário, para poder ter garantias. Tanto que na Espanha até hoje se fala de lei de hipoteca, no Brasil, em princípio, foi a lei hipotecária, a lei de hipoteca, que do registro hipotecário inicialmente começou a surgir. E os cartórios de notas não está muito diferente, apesar de ter resquícios até antes de Cristo dos notários propriamente, mas a função deles é atender a sociedade. No momento em que a sociedade ou o mercado não é atendido de forma adequada, a tendência é ser atropelado. Mas os cartórios têm conseguido isso. E eu tenho tido o privilégio de, nas várias leis que têm surgido, várias, inclusive, mudanças foram até sugestões que eu mesmo coloquei, eu mesmo redigi no parlamento, né? Como sou consultor legislativo do Senado também, esse privilégio eu acabo tendo e eu sou um grande entusiasta dos serviços notariais registrais, sem interesse propriamente. Eu não pretendo fazer concurso para cartório, nada disso. Eu aprendi, naturalmente, direito notarial registral estudando. Na época eu me formei, eu fiz concurso para cartório, mas, na verdade, o que me atraía não era tanto estar na ponta da lança. Era, na verdade, desenvolver a parte intelectual dos cartórios. Então, dentro desse contexto, a lei das garantias, junto com a lei do SERP e a lei do REURB, essas três leis, eu diria que são as leis que formam uma grande reforma que houve nos serviços notariais registrais. E ainda haverá outras. Verdade, verdade. E eu sou testemunha duas coisas. Primeiro, sou testemunha desse teu trabalho em prol da melhoria do sistema notarial e registral, porque você teve muita gente, né, Carlos? Eu sempre brinco, né, que apesar de não parecer, eu sou tabelião há quase 20 anos, né? Mas já são quase 20 anos de estrada aí. Mas a gente sabe que tem pessoas que passam, às vezes, pela nossa atividade e tem ali um interesse ou outro e tal, e você é um cara que sempre, você está numa produção muito linear a longa data, e a gente vê, é uma das coisas que eu mais gosto no teu trabalho, que é simplesmente pela vontade de querer melhorar dentro das funções até que você tem, né? Cara, então eu acho muito legal. E hoje assim, eu tenho plena convicção, não é porque você está aqui hoje, não, mas eu sempre digo isso, que você é uma das grandes mentes do direito notarial e registral hoje no nosso país, assim, com muita, muita tranquilidade. Então, acho que é bem legal a galera que está chegando aqui saber, né, a respeito desse trabalho do Carlos Elias, que de fato está sempre no entorno aí, nos bastidores, na atuação dessas leis que são extremamente importantes. E hoje é interessante você falar nesse processo de adaptação dos cartórios, nessa questão de estar sempre se enquadrando aos anseios aí do que a sociedade precisa. Isso é muito importante, né, a gente ter consciência disso. E coincidentemente hoje eu estou trabalhando num artigo que envolve o tema atos notariais eletrônicos, que era previsto ali originalmente no provimento 100 e hoje ele está aí no Código Nacional de Normas. E eu falava, né, que de fato pré-provimento 100 a gente tinha uma demanda muito grande em torno da necessidade da assinatura eletrônica de atos notariais e que hoje essa é uma realidade que entrou com tudo e que a gente nota que fazia falta mesmo, justamente pelo fato do grande sucesso aí que é hoje esse tema dos atos notariais eletrônicos. E eu vejo, estando do lado de dentro aqui da classe notarial e registral, eu vejo uma grande vontade
dos tabeliães e dos registradores em estarem cada vez mais antenados ao que ao que as pessoas precisam dele, né? De se adaptar, de criar novas mecânicas de trabalho, de criar novas estruturas, até mesmo a própria Lei 14.711 é uma estrutura toda que cria em torno de atos notariais e registrais. Então isso é bem legal mesmo. E deixar um abraço aqui pro Gustavo Canheu, nosso amigo que chegou agora e já mandou um abraço, o corintianíssimo Gustavo Canheu, e um abraço pro Eduardo também, que está comentando aqui que te conhece lá desde 2008, quando ele estava em Iguape. Longa data, né, Carlos? Longa data. Mas é importante, Arthur, estar atento para o seguinte. É verdade que é importante a classe notarial sempre estar antenado no parlamento e tal, faz parte da democracia, para tentar manter atribuições e tal, sempre com olhos no que é melhor para a sociedade. Mas não dá para negar que há uma briguinha no octógono do parlamento de outros grupos de interesse. Então, a todo momento aparece lá, vamos acabar com a escritura pública obrigatória. Não, instituições financeiras. O próprio artigo 221, parágrafo 4º, nasceu com uma redação ensaboada, dando a entender que qualquer instituição financeira com crédito imobiliário pode fazer instrumento particular com força de escritura pública. Na verdade, não é a melhor interpretação, é só as que estão no sistema financeiro de financiamento imobiliário ou sistema financeiro de habitação, né? Porque tem lei específica. Mas o fato é que tem que ser pensado em outros. E aí eu começo, se me permite, Arthur, com uma das mudanças que a Lei das Garantias trouxe, mas que, na verdade, vem a reboque de outras mudanças que têm acontecido, que é mais uma espécie do que eu chamo de... na verdade, eu chamei junto com o professor Flávio Tartuso, naquele livro nosso, da Lei do CEP, de mais uma espécie de ata notarial de especialização. Como assim? Ata notarial, tradicionalmente, é basicamente colocar a termo o que o tabelião viu, ouviu e testemunhou. É o tabelião como testemunha. Grosso modo, a ata notarial. Ele viu um fato, tal, dá o print e coloca aquilo. Em princípio, a ata notarial tradicional não envolve uma atividade de grande sofisticação intelectual jurídica. Na verdade, eu vou lá, descrevo o que eu vi. Mas, desde o movimento de desjudicialização, os tabeliães começaram a ser convidados a fazer o que eu tenho chamado de ato notarial de especialização. Então, veja que no uso capião extrajudicial, e também tive a alegria de trabalhar na redação dele no Senado, tanto no CPC como na lei do REURB, né? Veja que você, quando faz uma ata notarial para testar o tempo de posse, não é meramente ver, não é qualquer pessoa que faz aquilo, tem que ser um jurista, porque, na verdade, você vai tentar colocar os documentos que comprovam o tempo de posse, que comprovam também a natureza da posse, se foi de boa-fé ou não foi, etc. E também, além disso, fazer a descrição perimetral da área e sempre com os olhos jurídicos daquilo. Ou seja, é um ato notarial, porque o nome de especialização é um ato notarial em que o tabelião vai, com o seu conhecimento jurídico, identificar os elementos de especialidade objetiva, ou seja, o objeto, subjetiva, os sujeitos envolvidos com a qualificação, etc., e do fato jurídico também. Lembra que o princípio da especialidade envolve as três vertentes. E aí, essa ato notarial de especialização começou a se espalhar por aí. E aí a Lei das Garantias, quando previu a desjudicialização de procedimentos executivos ou de execução, porque a gente usa executivo, mas não é tão técnico assim em algumas hipóteses. Mas no caso, por exemplo, da hipoteca, é de execução mesmo. Quando veio o artigo 9º da Lei das Garantias, Lei 14.711, e disciplinou a execução hipotecária extrajudicial para qualquer dívida, porque a gente já tinha uma execução hipotecária lá naquele velho decreto Lei 70, que é a Caixa Econômica que utilizava o nome de Centro Financeiro de Habitação. Foi revogado aquele decreto. Por quê? Porque agora tem um procedimento de execução de hipoteca para qualquer tipo de dívida hipotecária. E aí, quando veio essa ressurreição ou esse aprimoramento da execução hipotecária extrajudicial nos cartórios de imóveis, lá no finalzinho, quando acontece a arrematação, para formalizar a arrematação,
para ter um título registrável da arrematação, a lei das garantias colocou uma ata notarial de especialização ou de arrematação. E o interessante é que, se você observar o artigo 9º, parágrafo 9º, inciso 1, lá até se usa a expressão ata notarial de especialização. O legislador, na verdade, usou isso, por quê? Porque, na verdade, ata notarial de especialização é um gênero do qual são espécies a ata notarial de arrematação, que é utilizada aqui propriamente, é também espécie a ata notarial do procedimento de uso capião extrajudicial e outros similares. Então, na verdade, o legislador acabou usando esse termo, né? Mas veja que no parágrafo 11 ele já fala de ata notarial de arrematação. Por que a disparidade de nomenclatura? Na verdade, foi só uma ideia do legislador de deixar claro que estamos falando da mesma coisa. Ato notarial de arrematação é espécie, do qual a ato notarial de especialização é um gênero. E aí houve uma preocupação, e aí foi o Colégio Notarial que teve, porque há uma preocupação, os tabeliães de notas vivem uma situação terrível, porque no momento, apesar de você ter a liberdade de escolha, há a todo momento uma briga de medo de predatismo, medo de os tabeliães da capital ou de um outro estado que tem emolumentos menor, há um medo a todo momento de devorar o outro. E esse medo de predatismo, que acho que é mais gráfico da ideia, às vezes faz com que, por influência naturalmente da classe, nos meios democráticos de audição, o Colégio Notarial às vezes tenta colocar limites de competência, né? Então, no caso, por exemplo, da notarial de arrematação, foi lá previsto e tal, mas a ideia é que se tente fazer uma espécie de distribuição homogênea e tal entre os tabeliães. Mas veja, a ideia geral temos que estar atento para esse movimento de desjudicialização. Essa notarial de arrematação seria uma ata simples, mas vai atrair os requisitos de uma compra e venda. Então, teoricamente, os registros são obrigatórios, a DOI que tem que ser emitida, é como se fosse uma compra e venda. A única diferença é que, no lugar de ter sido por mera vontade das partes, como numa compra e venda, na verdade, foi em sede de um procedimento de arrematação, ou seja, é apenas isso que vai ser colocado em adição, né, nesse elemento. Sim. Mas segue os mesmos requisitos da Lei 7433 e tal, entendo, com as adaptações necessárias. Legal. Você falou muita coisa bacana aqui, eu estava separando 2 ou 3 coisinhas para falar junto. Bom, primeiro, eu acho que quando a gente fala na lei, né, na Lei 14.711, uma das grandes novidades, talvez a mais falada em termos aí de uma grande mudança, é a questão da execução extrajudicial da hipoteca, porque até então a gente tinha a hipoteca praticamente em desuso, tínhamos aí ela ainda plenamente em vigor, mas pouco utilizada, e agora, com a 14.711, muita gente até usou essa terminologia, né? Ressurgiu a ressurreição da hipoteca e tal, alguma coisa nessa linha, porque de fato você dá uma nova roupagem que torna a hipoteca uma forma de garantia mais atrativa. Até a gente recebeu um comentário aqui, vou deixar uma boa noite para a Carolina Mosman também, que mandou uma boa noite aqui para a gente. O pessoal, grande Carol. O pessoal do cartório Boa Vista de Minas falou aqui, ressuscitou a hipoteca e trouxe até um ponto importante. Porém, a necessidade de constar na escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária, a necessidade de constar no título a possibilidade da execução extrajudicial, que é aquele lance que tem que constar expressamente essa possibilidade. Mas acho que... Isso, se puder, é o seguinte... antes de comentar aí, só uma coisa. Veja que me parece que a primeira, na execução extrajudicial, foi criada a primeira hipótese de distribuição de trabalho, distribuição de demandas entre tabeliães de notas. O parágrafo fala que a notária vai ser distribuída. Os notários
meio que assumindo uma outra posição, né, Verdade. de livre escolha. Mas é a primeira e única hipótese que eu conheço em que tem distribuição De ato. de títulos, né, vamos dizer assim, ou de demanda. Mas Fato. por que para ter o procedimento de execução, é necessário haver pacto expresso? Isso foi não só para a execução extrajudicial da hipoteca. Isso aí também foi replicado lá na excursão, e aí eu uso excursão com X e C. Cumprimento aí o professor Salomão Rezedá também, que está aí, grande Ah, civilista, baiano. um abraço para o professor Mas Salomão aí. a necessidade de ter pacto expresso no contrato para o rito executivo também foi colocado lá no rito da busca e apreensão extrajudicial, que a gente chama de execução extrajudicial, apesar de não ser uma execução propriamente, lá no Decreto-Lei 911. Por que essa cautela houve para exigir que tenha pacto? Bem, a ideia é o seguinte, querendo ou não, a desjudicialização dos ritos executivos é algo que, para quem está muito apegado ao passado, é algo heterodoxo. Então, muitos juristas e antigos... eu lembro que quando eu trabalhei no CPC e a gente estava colocando lá a usucapião judicial, eu ouvi de civilistas tradicionais lá a seguinte frase: é absurdo alguém perder a propriedade sem passar pelo juiz por uso capião. E aí começou a ter muita gente automático, porque começa a se assustar. Mas, na verdade, assim, o mundo já mudou. Você já perde a propriedade há muito tempo sem participação do juiz. Veja a retificação extrajudicial do artigo 213 da Lei de Registros Públicos. Isso já existe há muito tempo. O rito executivo da 9.514. Há muito tempo você já perde sem juiz propriedade. Mas veja que quando você fala da execução da hipoteca e também da busca e apreensão de veículo, é algo novo. Então, o legislador, por uma questão de... para reduzir os ruídos de eventuais detratores que venham falar que é inconstitucional, que teria reservas de jurisdição para expropriações de bem, o que é falso, essa afirmação. Mas, para evitar, ele falou, vão ainda exigir que tenha também uma previsão de pacto. Né? Então, eu só faço essa ressalva para dizer que isso aí, eu diria que é algo temporário, é algo transitório. No futuro, o legislador vai acabar tirando isso para que seja em todo momento, porque a verdade é, ritos de cobrança, ritos procedimentais não podem depender de pacto, porque isso tem a ver com norma de ordem pública, é norma procedimental, de como você faz o seu direito material se concretizar. Sim. Então, eu diria que a longo prazo isso deve sair, mas por hora é melhor ir devagarzinho, né? Não vamos comer demais vai gofar. E é interessante, isso que você está falando, eu acho que é muito importante a gente ter um pouco... eu acho interessante como as pessoas normalmente, elas são muito críticas com tudo que é novo, falando do que o novo não contemplou, mas justamente sem saber que, cara, na verdade a maioria dos atos, eles precisam de um certo tempo para um amadurecimento. Eu me recordo, talvez dois exemplos que eu tenha bem claros na minha mente, são os atos da 11441. Eu lembro que quando entrou em vigor, muita gente falava, pô, não pode fazer inventário com testamento, não pode fazer divórcio com menor. E hoje, passados alguns anos, tudo isso pode ser feito. Por quê? Porque houve um tempo de amadurecimento daquele trabalho. A usucapião extrajudicial, quando entrou em vigor o CPC, que mudou a 6.015, a galera no começo metia tijolo na usucapião, porque no silêncio do proprietário tabular, o silêncio dele era interpretado como discordância com o procedimento. E, na verdade, precisou ali de um ano e pouquinho para ali, em 2017, a gente ter uma mudança e inverter essa presunção. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre um pouco de paciência com tudo que é novo, porque há um tempo de amadurecimento do Instituto e eu tenho certeza que isso que você falou em poucos... Eu não sei se poucos meses, mas talvez em pouco tempo a gente vai ter como resolvido, né? Deixar um abraço para o Neomedes aqui, que mandou um abraço para o Carlos e para mim, da pós do Damas e do Sérgio, onde ambos lecionamos. Agora, uma coisa muito legal, Carlos, que você destacou aqui, porque, claro,
pô, a gente fala em 14.711, a gente pensou em falar aqui nas novidades notariais, né, nesse nosso encontro da 14.711, a gente, pô, automaticamente vem essa história da execução extrajudicial da hipoteca. E eu tinha até separado aqui para a gente falar, esse parágrafo 11, quando fala na ata notarial de arrematação, ele é um parágrafo muito interessante para a atividade em vários aspectos. Todos eles você já destacou. De fato, é muito interessante notar como nos últimos tempos a ata notarial vem ganhando uma roupagem muito diferente daquele simples ato de constatar e de colocar num livro de notas. Porque a ata notarial, o conceito informal dela que eu mais gosto de trabalhar, esse conceito já tem longa data, é uma fotografia em palavras. Basicamente é como você vê um fato e você coloca ali em palavras no teu texto. Hoje, até a própria fotografia pode estar na ata notarial, coisa que é bem tranquila. Agora, com a ata notarial, eu acho que esse movimento ele começou justamente na usucapião extrajudicial. E eu me recordo que nos grupos de estudo que foram formados pós entrada em vigor da usucapião extrajudicial, falava-se muito que essa ata notarial era uma ata notarial diferente de outras atas, porque ela tinha um chamado caráter sacramental, né? Ela tinha um quesinho, parece, de transmissão de propriedade, porque ela era a base de um procedimento que constituiria o reconhecimento de alguém como dono. E isso vem, você falou muito bem, a ata notarial de uso capião é uma ata notarial totalmente diferente de outras atas notariais. Inclusive, se a gente abrir o Código de Normas Nacional, a gente vai ver que ela tem uma série de requisitos. Você tem que pôr tempo de posse, encadeamento de posse, observar a especialidade objetiva e subjetiva, observar a modalidade de uso capião pretendida, reunir elementos que comprovem a posse. Então, cara, você basicamente, é óbvio, a palavra final é do registrador imobiliário, mas o tabelião pode ter uma atuação extremamente valiosa dentro desse contexto. Na adjudicação compulsória extrajudicial, também mais recentemente, a gente vê, né, uma ata com uma carinha diferente daquelas atas notariais. E agora a gente tem aqui no parágrafo 11 essa tal da ata notarial de arrematação, né, que fala aqui, eu estou até com o parágrafo 11 aberto, conterá os dados da intimação do devedor e do garantidor e dos autos de leilão e constituirá, olha que interessante isso aqui, um título hábil de transmissão da propriedade ao arrematante a ser registrada na matrícula do imóvel. Gente, não é uma escritura, é uma ata notarial. Olha o que fala aqui. Título hábil de transmissão da propriedade ao arrematante a ser registrado na matrícula do imóvel. Então, aqui, eu acho que foi como se a gente caminhasse numa escadinha, né? Dá uso capião, avança mais um pouquinho e você chega nesse parágrafo 11, basicamente você tem um nivelamento integral dela com uma escritura pública, né? E esse artigo 11, ele é riquíssimo também. Eu chego até a dizer que a gente teria que olhar com muito cuidado os requisitos dessa ata, colocando num espelhamento muito parelho a uma escritura pública, abrir ali o 215 do Código Civil e outros atos e olhar para espelhar essa parte de requisito. E tem essa observação que você fez aí também de maneira super adequada, de que é o único ato. É engraçado, né, que dentro, olha só como essas atas que a gente está chamando de atas mais diferentes, assim, vamos dizer, elas têm até um colorido diferente no quesito livre escolha do tabelião, que é uma marca do tabelião de notas, é uma garantia que está lá nos artigos 8 e 9 da Lei 8935, e que basicamente o 8 e 9 da 8935 foram exponenciados, né? Eles explodiram com o provimento 100, porque hoje, quando a gente pensa nas regras de competência do ato notarial eletrônico, a livre escolha se tornou muito mais livre do que ela era anteriormente, né? Mesmo tendo algumas limitações interestaduais, a gente tem uma possibilidade. Calma aí. Desculpa, travou aqui. A gente tem uma possibilidade grande de utilizar essa livre escolha de uma maneira muito mais latente. Agora, aqui,
você veja só, na ata notarial para fins de uso capião extrajudicial, o tabelião competente para a prática do ato notarial é o tabelião do local do imóvel uso capiendo, excepcionou a livre escolha do tabelião. E aqui, no parágrafo 11, nessa ata notarial de arrematação, a gente tem dois detalhes. A gente tem a limitação territorial, porque fala aqui, né, no tabelião da circunscrição delegada que abrange o local do imóvel. Então, a gente cria uma nova exceção à livre escolha do tabelião no quesito territorialidade, só que não parou aí, né? Naqueles municípios que tiverem mais de um tabelião de notas, vai haver uma distribuição de serviço, coisa que, como você bem pontuou, não tem em lugar nenhum, né? Então, olha que interessante. Você pega São Paulo capital, exemplificativamente, são 30 tabeliões de notas puros e mais, eu não sei se a galera que tá, tem uma galera aqui que é de São Paulo, se quiser colocar, não sei mais quantos registros civis com a função de notas acumulada. Você vai distribuir. Sei lá, em Itacoaquecetuba, onde eu sou tabelião, eu sou tabelião único, então não tem distribuição. Mas eles criaram, né? Então, bem interessante. Mais uma limitação à livre escolha e distribuição. Acho que é uma coisa... E a ideia, assim, na verdade, eu diria que o provimento 100 é que começou com esse medo, né? No momento que você permitiu escrituras públicas eletrônicas, começou a ter o risco muito mais incisivo de concorrência predatória, né? E aí colocou-se competência quando for uma escritura pública envolvendo imóvel. Só que aí, paralelamente a isso, vieram as leis também, começando a prever essas atas notariais, que eu chamo de ato notarial de especialização, porque, em resumo, o que elas fazem é dar especialidade objetiva, subjetiva e do fato jurídico. Basicamente é isso. E são atos que exigem, portanto, um entendimento jurídico, é uma fotografia jurídica do fato que aconteceu. Se foi um uso capião, se foi uma adjudicação compulsória ou arrematação. Não se confunde com escritura pública, me parece, porque não se trata propriamente de formalizar um negócio jurídico que as partes estão desenhando. Embora a arrematação em si é um ato jurídico, a arrematação é um ato jurídico, mas, na verdade, ela já está toda desenhada numa fase prévia à intervenção do tabelião, que foi lá no momento do leilão, propriamente. Então, o negócio jurídico não foi feito perante o tabelião. A escritura pública é quando o tabelião traduz a vontade jurídica das partes. Lá não é bem a tradução da vontade jurídica das partes. É atestar juridicamente o que aconteceu ali. É basicamente isso. Mas o fato é que essa limitação de competência dos tabeliães é algo que tem que ser feito com cautela, assim, eu penso. Porque se a gente começar a espalhar, a gente acaba com a razão de ser dos tabeliães. Os tabeliães você tem que ter confiança. Nas escrituras públicas, especialmente, né? Na ato notarial, como é só para testar um fato, tudo bem, dá até para pensar nisso. Mas escrituras públicas, a própria limitação que tem de competência para a escritura pública digital, eu não sei, eu tenho um pé atrás quanto a isso. Eu sei que tenho medo, o cartório da capital vai pegar todo mundo do país inteiro. Tem esse medo, mas assim, a gente tem que deixar haver certa liberdade. O fato é que, paralelamente, as instituições financeiras estão a todo momento tentando colocar dispensa de escrituras públicas e tal, na lei. Isso a todo momento tem. A própria lei do SERP, de uma certa forma, está acenando para um caminho, e eu digo que os tabeliães têm que ficar atentos para esse caminho, que é meio que mudar a formalização dos negócios jurídicos, especialmente imobiliários, mas valerá para outro, para ser, no lugar de ser textos corridos, serem fórmulas. Veja que o extrato, na verdade, é meramente uma fórmula, você preencheu um formulário, na verdade. E a ideia é caminhar no futuro para que transmissões imobiliárias ocorram até mesmo por aplicativo de celular. Então, eu pegar o aplicativo do meu celular, quem é o notários tem que caminhar para eles serem protagonistas para oferecer isso. Porque daqui a pouco o mercado oferece algo desse estilo e aí muda tudo, né? Então, eu acho que os notários têm que
trabalhar com isso, porque é melhor que a ideia nasça dos próprios notários. É ruim ficar longe dos notários, eu acho. Verdade, e você sabe que essa questão da limitação, eu concordo contigo, eu acho que algumas dessas limitações à livre escolha, eu não vejo com muito bons olhos, não, porque aos olhos de quem usa o cartório isso é meio esquisito e gera umas situações bem confusas, que é duas, assim, bem rapidinho, usa o capião extrajudicial, só o tabelião do município faz a ata notarial, e se ele não fizer, quem vai fazer? Eu dou aula no Brasil inteiro e eu ouço chuvas de reclamações de pessoas que falam, pô, Arthur, você está me falando que a uso capião extrajudicial é maravilhosa, só que, cara, se você vem aqui na minha cidade, eu não consigo resolver uma porque o tabelião não faz a ata. Esse é um ponto. Outro ponto, essas regras de competência aí do ato notarial eletrônico também tem umas coisinhas esquisitas, né? Então, hoje, para você fazer o ato notarial eletrônico, você tem que emitir um certificado digital notarizado. E aí tem cartório, a gente discutiu isso, acho que até no grupo que você participa conosco essa semana, tem cartório que você vai emitir, a pessoa vai buscar a emissão de um certificado digital notarizado. E aí, porque você não vai fazer a escritura naquele cartório, o sujeito quer colocar um prazo de 1 mês para emitir um certificado notarizado. Então, cara, peraí. Eu acho que quando você começa a colocar muita amarra, realmente você cria uma dificuldade para uma das essências do tabelião de notas, que é a livre escolha. Né? Claro, a gente sabe que existem regras para essa livre escolha e tudo mais, só que é o que você falou, a gente tem que entender que o que as pessoas querem hoje em dia é uma facilidade, né? É fazer uma operação num clique de um celular, numa rápida videoconferência. Então, acho que a gente tem que olhar sempre com muito carinho, né? Os notários têm que trabalhar para... E, claro, não é necessariamente agora, mas tem que ser criado uma espécie de aplicativo até, que você pode transferir o imóvel, só indica quem é o outro, se tem condições ou não. Não sei, tem que pensar. Eu não estou dizendo que está no momento, mas até mesmo quando se fala de tokenização imobiliária, é um pouco disso. Já houve, por exemplo, debates que ainda são embrionários, mas uma hora isso vai ganhar corpo, de criar títulos de crédito, eu diria entre aspas, títulos não escriturais de propriedade. Uhum. Você endossa a propriedade, que você faz o endosso hipoteca, o endosso de garantia. Veja que transações milionárias, bilionárias, você faz por aplicativo no mercado de ações, no mercado de capitais. Por que eu não poderia tentar pensar? Só que o ideal é que os tabeliães é que sejam os protagonistas. Porque sim. Até vem lá três, inventa algo lá, um aplicativo, vem uma lei de repente, buf. Porque assim, vai lá, ganha, por exemplo, o Milei. O Milei, eu acho que ele tem uma tendência menos estatal, né? Propriamente, aí eventualmente vem lá a B3 e fala, vamos aqui, ó, transmissão imobiliária aqui, só noticia na matrícula do imóvel que está aqui, que o imóvel está agora sob o meu controle da B3. E pronto. Não que a B3 seja ruim, não é. A B3 é uma das melhores empresas do país, mas o que eu estou dizendo é que os negócios imobiliários eles têm que ficar sob a supervisão de um jurista para que haja segurança jurídica. A longo prazo, se as transmissões imobiliárias, se o tráfego imobiliário ficar à margem dos juristas e à margem do controle estatal, isso vai ser, na verdade, um câncer que vai se espalhar em metástases e lá na frente vai explodir com vários problemas imobiliários de insegurança, porque não me parece ser adequado ficar longe. Né? Então, é um ponto. Sim. Ô, Carlos, já que nós estamos falando de ata notarial, eu queria ouvir os teus comentários. Há uma ata que eu achei bem interessante também, prevista aqui na 14.711, que é a ata do novo, né, do novo artigo 7º-A, parágrafo 2º lá da 8935, que é a Lei dos Notários e Registradores, e que foi uma lei que recebeu até 2 novos artigos que envolvem o tabelião de notas. Tivemos o 6A e o 7A. E só como a gente está falando aqui de ata, né? A gente tem ali no parágrafo 2º a possibilidade do tabelião de notas lavrar a pedido das partes uma ata notarial
para constatar a verificação da ocorrência ou frustração das condições negociais aplicáveis e certificará repasse de valores, eficácia ou rescisão do negócio celebrado. Achei bem interessante essa possibilidade também e queria ouvir um pouquinho dos teus comentários a respeito dela. O artigo mais genial, eu diria, da Lei das Garantias, sem dúvida, foi a inclusão do artigo 7º-A na Lei 8935, estabelecendo 3 competências principais para tabeliões de nota. Digo 3 porque, para mim, a quarta é litero poético recreativo. Autorizar os notários a ser mediador e conciliador. Ninguém paga, ninguém gasta dinheiro para ficar no divã do conciliador para ficar batendo papo. Isso é irreal, é romântico. Ah, não, mas conciliação e mediação tem importância para... Claro que tem, em casos muito pontuais, um ou outro, e há alguns advogados fantásticos que atuam em conciliação e mediação, mas é um ou outro caso, não é uma coisa popularizável, que vai para a massa, é uma coisa muito pontual, e, portanto, aqui, que a nossa conversa é algo mais em massa, propriamente, eu diria, não é algo que vai colar, no final dos contos, vai colar mediação e conciliação nos cartórios, apesar da mediação e conciliação tem importância. Sim. Eu não nego isso, mas ela é muito pontual e residual. Agora, a arbitragem e as outras duas que eu vou falar, e uma delas é essa aí sim são sensacionais. Então, a arbitragem, sim, as pessoas pagam para poder resolver o litígio, para um terceiro resolver. E aí os notários têm o desafio de montar a estrutura de negócio, vou dizer assim, mais atraente. Então, o Colégio Notarial já deve estar trabalhando nisso também. Eu tenho ajudado um pouco, às vezes, no CNJ, quando demandado, né? Mas grande parte dos provimentos eu tenho colaborado com ideias e tal, lá na corregedoria. Eu, pessoalmente, acho que isso aí tem que ser regulamentado. Uhum. E a ideia é, talvez se crie uma Câmara Arbitral, poderia criar uma Câmara Arbitral. Os notários é que serão os árbitros. Claro, nada impede que os notários contratem, vamos dizer assim, profissionais para atuar como eles, que são prepostos, que não precisam ser necessariamente seletistas, né? Porque, obviamente, o notário não tem como. Imagine uma quantidade chinesa de processos arbitrais. Não tem como um notário sozinho, como o ministro do STJ, do STF, o desembargador, ele sozinho não escreve todos os votos. Então, ele pode ter especialistas trabalhando com eles. E dentro do procedimento arbitral, tem que se seguir mais ou menos o mesmo modelo das câmaras arbitrais atuais. Então, tem lá o procedimento propriamente, tem pareceres técnicos que são dados, às vezes uma causa que envolve engenheiro, envolve jurista. Desafio, né, Carlos, isso, porque é um mercado também que você falou em ser realista, né, com a mediação e com a conciliação. A arbitragem eu acho também um baita mercado, mas a gente sabe que ele já está bem, assim, bem habitado, né? O que você acha? E eu sempre defendi, inclusive cheguei a minutar projeto de lei no Senado para colocar arbitragem para os tabeliães já há muito tempo, mas demorou um tempo para o pessoal amadurecer. Na minha visão, sabe qual é a perda de clientela das câmaras arbitrais atuais? Eu sou árbitro também, né? Da CAMES. Mas sabe qual vai ser a perda de clientela para os cartórios? Eu diria zero, perto de zero. Por quê? Porque as câmaras arbitrais, na verdade, que existem, que são câmaras privadas, são fantásticas, elas atraem, na verdade, brigas de tubarões. A Companhia do Vale do Rio Doce brigando com a CSN, na Câmara da B3 ou em outras câmaras, são geralmente causas maiores. É verdade que existem algumas câmaras arbitrais que atuam com causas pequenas e tal, mas não são popularizáveis. A verdade é que os notários serão convidados para as brigas do João e da Maria, para a briga do Severino com a Patrícia. E a ideia é que, no lugar deles irem para o judiciário, eles vão nos tabeliães. Agora, é evidente, quem leva e quem conduz o processo, se vai levar para a Câmara Arbitral Notarial ou se vai para o judiciário, são os advogados. Então, os tabeliães têm que ter o tino de casar com os advogados. Ou seja, advogados, se você vier aqui, eu, tabelião, eu sou ex-juiz, ex-promotor, são juristas. Os tabeliães aqui, que é o foco, é uma constelação de grandes juristas. O mais fraquinho dá nó em gota de orvalho e deixa ponto. De gênio intelectual.
são gênios intelectualmente, não são pessoas de baixa qualificação técnica, são de altíssima qualificação técnica. E tem total condição, portanto, de resolver problemas técnicos e resolver problemas como o magistrado faz em causas mesmo. Então, no momento em que for conquistados os escritórios e tal, a tendência é que os escritórios levem para os notários. E, claro, tem que ser respeitado os honorários sucumbenciais e tal, como acontece nas câmaras arbitrais. Um grande desafio, Gostei, na verdade... hein? Gostei disso que você falou, sensacional, Carlos. Desculpa a interrupção, mas realmente é um novo horizonte de utilização da arbitragem, não o que habitualmente hoje é Não, utilizado. vai. Legal, Nunca vai levar a causa para cartório de nota. Não top. vai. É muito complexo. E as outras causas que chegam, que são grandes causas, não vão para lá. E, claro, alguns tentaram criar câmaras arbitrais para popularizar, atrair o João e Maria, mas não deu muito certo, assim, porque não dá, porque a expressão econômica não é tão grande assim, Uhum. cada causa. O profissional, o árbitro, os pareceristas e tal, acaba que, pela estrutura, eles acabam tendo um certo valor de honorários que, às vezes, não dá para popularizar. Os cartórios não, eles só vão fazer pelos emolumentos fixados em lei. E aí vem um outro ponto, porque o que é uma grande vantagem pode virar um cavalo de Troia, né? Porque se o valor dos emolumentos para o notário ficar um valor irrisório, não dá, porque o notário, na verdade, a gente tem que estar atento para isso. O judiciário ele é custeado por orçamento público. Às vezes, há braços do judiciário que às vezes são até deficitários. A estrutura de pessoal dele e tal. O notário vai precisar ter uma estrutura de pessoal qualificada, o valor é alto, o custo é alto e, portanto, o problema vai ser nos emolumentos, né? E aí eu até penso que deveria ter alguma flexibilização na própria lei de emolumentos. Que uma sessão de mediação teria como possibilidade de cobrança o menor custo de uma escritura sem valor declarado. Quem vai investir na formatação de uma estrutura de mediação e conciliação para receber uma escritura sem valor declarado como pagamento? Ninguém, né? Ninguém. Sinceramente, quem que vai pagar o valor de uma escritura para ficar no divã do tabelião para bater papo? Não vai. Não vai. Conciliador e mediador tem mais sucesso no privado mesmo, para causas extremamente complexas, como alguns grandes conciliadores e mediadores têm. Para os tabeliães é cosmético. A arbitragem é que vai colar. A arbitragem vai colar mesmo, e aí a questão é como cobrar para que tenha a cobrança adequada de emolumentos. E vão ganhar na escala mesmo, né? E aí os notários vão ter esse grande desafio. Mas eu, pessoalmente, acho que a arbitragem tinha que ter sido dado para todas as especialidades. Mas não foi culpa, eu digo isso, né? Não é que os tabeliães foram com muito apetite e pegaram só para si. Não, é que no parlamento, propriamente, quem levantou a ideia foi o colégio notarial. As outras especialidades, e o parlamento funciona assim, eu não vi, dentro da concha acústica do nosso país, que é o parlamento, chegar nenhuma das vozes para as outras especialidades. Eu até penso que em outras leis poderia ser estendido para todas as especialidades. E talvez ocorra, né? E talvez ocorra, né, Carlos? Talvez seja algo que vai acontecer. Exato. Mas só os notários pediram, vamos dizer assim, para o parlamento. Mas vamos contar lá antes, a gente tem mais uns 10 minutinhos, então, falar sobre aquela questão do implemento ou a frustração de condições e outros elementos negociais. Acho que isso é legal. Então, os outros dois, né? Também foi criado o Pro Account, que eu acho que é outra que vai popularizar. Se os notários fizerem certinho, tem que ser bem digitalizado tudo. Eu vou vender o meu carro aqui de Brasília para alguém em São Paulo, tem que ser fácil. Eu, por a distância mesmo, chegar para o tabelião e falar: tabelião, o comprador vai depositar o dinheiro numa conta aí vinculada ao cartório e você libera só depois que o carro chegar para ele. E aí tem que ser algo muito palatável. Também eu acho que vai popularizar demais a Scroll Account. E, além disso, também foi prevista a ata notarial de certificação do implemento de condições ou de elementos negociais. Isso também é muito precioso, porque a verdade é, quando você faz, por exemplo, um contrato de compra e venda e coloca no pacto comissório contratual, o pacto comissório é quando você coloca uma condição resolutiva consistente no inadimplemento. Então, eu vendo o imóvel, mas digo, o comprador está pagando parcelado e digo, se ele não pagar as prestações,
a transferência se resolve, ou seja, a propriedade volta para mim. É uma condição resolutiva. É uma lepra que eu coloquei no direito real de propriedade que foi transmitido. Aquela lepra vai estar lá na matrícula, vai estar lá. Eu entendo que é no próprio registro que tem que estar. Alguns registradores colocam como ato de averbação, mas eu acho que não pode cobrar emolumento. E aí está lá a lepra na matrícula, que é a condição resolutiva. O comprador termina de pagar o preço. No momento em que ele termina de pagar o preço, aí detalhe, eu falo lepra em homenagem aos romanos que falavam que o ius in rem é como a lepra que grudava a pele. Os romanos usavam essa metáfora. Então, no momento em que o comprador pagou o preço, quitou a dívida, como é que eu faço para cancelar aquela condição resolutiva? Eu preciso de um título. E o título, em princípio, em tese, teria que ser um ato conjunto do comprador e do vendedor. E esse ato conjunto geraria debates para falar que ato deveria ser, como que deveria ser. Bem, o fato é que agora, com o ato notarial de certificação do cumprimento da condição, e aí o CNJ ainda vai disciplinar, eu no artigo que eu publiquei sobre a Lei das Garantias, são 2 artigos, cada um de 50 páginas, está disponível aí na coluna Migalhas Notariais Registrais. Eu até defendo que tem que ser criado um procedimento, porque um procedimento similar ao do uso capião. O tabelião de notas vai lá e notifica a outra parte, e o silêncio dela se presume aceitação, para poder permitir que seja, então, feita a ato notarial para servir como título para cancelar aquela condição resolutiva. Então, me parece que a condição resolutiva ela tem muita aplicação para esses casos de pacto comissório, mas também para outros que há, porque a verdade é que condições em negócios imobiliários também não é uma coisa assim tão popularizável assim. É muito utilizado o pacto comissório, muito usual, e tem uma ou outra utilização, mas também não é algo assim tão... Mas talvez até por essa dificuldade no momento da implementação, né, Carlos? Porque é interessante que hoje você muito facilmente implementa, mas não tão facilmente retira, né? Então, eu creio, talvez, com essa facilidade agora da ata notarial, porque a gente tem aí algo que é muito mais simples, né, de ser feito do que algumas ideias que existiam anteriormente. Você tem uma nova ferramenta, né? Na verdade, é o seguinte, é que, na verdade, vai reduzir as condições resolutivas de pacto comissório contratual, que é o não pagamento resolve a obrigação. Por quê? Quando a escrow account, no final das contas. Então, você já vai depositando o valor lá e libera. Mas, naqueles casos de venda a parcelado, ainda talvez tenha sentido o pacto comissório, porque não é o caso de compra à vista, né? E realmente, podendo derrubar a condição resolutiva com mais facilidade agora, isso deve ajudar bastante. Porque até essa mudança, você colocava lá uma condição resolutiva, tá bom, pagou, e agora, né? O que eu faço agora? Então, você não tinha uma clareza muito bem de como proceder, né? A carta de anuência do comprador, do vendedor com reconhecido não necessariamente seria admitido pelos cartórios, porque não é quitação de uma hipoteca, não é quitação de uma dívida. Na verdade, se a condição foi tirada ou não. Exato. Então, agora, com essa previsão de que num caminho fora até do judiciário, certamente fora do judiciário, você consegue resolver, você fala, opa, peraí, talvez para o meu... Claro, hoje a gente tem múltiplas opções porque no final das contas, essas condições acabam atuando de uma certa maneira como uma garantia de que se não ocorrer o pagamento, o vendedor não está totalmente desguarnecido. Então, você tem múltiplas alternativas e essa aqui acaba ficando como uma também onde você consegue basicamente resolver todo o procedimento de forma clara, fora do Poder Judiciário e com atuações dinâmicas, né? Não tem, aqui no caso não cumpriu o que se comprometeu, você tem ali uma ata notarial para poder caminhar, e mais uma ata notarial, diga-se de passagem, que tem aquela carinha, né, que a gente conversou aqui, que é diferente daquela ata notarial de constatação, aquela ata notarial probatória, que tem o seu valor, claro, né, oriunda no 384 do CPC, mas a gente hoje vê
a ata ganhando novas funções, novas atribuições e até uma roupagem bem diferente do que ela originalmente teve. Exato. É mais uma ata notarial de especialização daquela nomenclatura. Então, é isso. Legal. Então, são muitos desafios aí para os notários. Sim. Há ainda outras questões, né, também que periféricas, mas eu acho que essas que a gente tratou foram as principais. E os notários têm um desafio aí grande para implementar isso. E eu até gostaria de dizer que essas atribuições, especialmente de arbitragem, escrow account, a escrow account e arbitragem, dependendo de como for montado, vai popularizar demais, vai dar uma demanda gigantesca e pode até, eu não digo ressignificar nos notários, mas vai ser uma outra demanda gigantesca para os notários. O escrow account, então, eu acho que vai... Porque não é só para negócios imobiliários, escrow account, qualquer tipo de negócio, tudo. Você deposita o dinheiro, porque a conta vinculada já existe, mas os bancos não tornam isso popularizável, né? Mas, enfim, vai depender aí de como for montado o negócio. Sim, eu vejo grandes possibilidades para os notários, para os tabeliões de notas pós 14.711. A gente sabe, você mesmo citou que tem muita gente que possui intenções de tirar as atribuições dos tabeliães, mas eu acho que essa lei aqui, ela prestigiou bastante a nossa atividade, ela trouxe aí a oportunidade da gente desenvolver de maneiras diferentes a ata notarial, que é um ato notarial muito importante. Tem aquela atuação ali na seção dos precatórios, que a gente acabou não falando, mas tem ali, né, de repente, uma valorização quando você trata de algo legalmente, você chama atenção, se bem que ali sempre fala a pedido dos interessados, então eu não sei se isso de alguma maneira vai se tornar algo muito comum, mas a gente tem aqui grandes alternativas e que, claro, todas elas dependem necessariamente dos próximos tempos e por isso que é importante, né? Todos nós estudarmos essas novidades, participarmos com ideias, com alternativas para que realmente o que porque isso aqui basicamente hoje é uma grande possibilidade, mas compete aos tabeliões de notas, às nossas associações de classe atuarem para que isso se transforme realmente em uma realidade bacana em termos de novos trabalhos, e não só para a gente, mas como para a sociedade, porque o que a gente falou aqui são coisas que ajudarão fortemente as pessoas a resolverem os seus problemas de forma mais rápida. Cara, a gente pode transformar cartórios de notas de todo o Brasil em um grande juízo arbitral para resolver questões de dia a dia fora do Poder Judiciário. Pô, isso, cara, isso é uma coisa totalmente assim impensável alguns anos atrás e que hoje está aqui com amparo legal. Eu lembro, para encerrar aqui, que em uma conversa que eu tive com o Paulo Geiger, 26º tabelião de São Paulo, e que era, a época dessa conversa que eu tive com ele, o presidente do Colégio Notarial, Seção Federal, o Paulo, que é um tabelião que eu respeito muito, um grande visionário aí da atividade, ele dizia que, na visão dele, essas atuações, a mediação, a conciliação e a arbitragem, acho que muito mais a arbitragem que as outras duas, elas eram, no entender dele, isso alguns anos atrás, o futuro da atuação do tabelião de notas, que o grande ponto que nós teríamos de atuação num dado momento do tempo seria a arbitragem. E talvez esse momento tenha chegado e a gente precisa agora atuar com uma dinâmica muito intensa para fazer isso virar uma realidade boa para a sociedade, para os cartórios e para quem for usar os nossos trabalhos como árbitros, né? Então, bem legal. Carlos, meu amigo, obrigado, viu, pelo teu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada sempre, bastante tarefa, muita coisa para desenvolver e você sempre topa participar aqui das nossas programações. Quero aproveitar que nós estamos aqui com o pessoal para lembrar que no dia 5 de fevereiro, nós, Carlos e eu, estamos coordenando um evento pelo portal Migalhas, um evento que tratará com detalhes de todas essas mudanças da 14.000, não só da 14, teremos outras mudanças, mas vai ter um foco grande na 14.711, de todas as mudanças atuais
da atividade notarial e registral, todas as especialidades serão todas as especialidades serão abordadas, e eu quero convidar cada um de vocês que está aqui conosco para participar desse evento do Migalhas, 5 de fevereiro, né, Carlos? É isso? Exatamente, exatamente. Não deixem de participar, vai ser fantástico. Muita gente, a gente se montou de uma forma que vai tratar de muitos assuntos extremamente atuais, dentro da lei das garantias e de forma bem prática, né? E, além disso, também, Arthur, se me permite, queria convidar todos a acompanhar a coluna Migalhas Notariais e Registrais, né? Que tem publicações geralmente às segundas e quartas. Inclusive, eu recomendo que você leia os artigos já publicados, porque tem muitos artigos publicados, inclusive do Arthur, da Carolina, de vários professores, e extremamente prático. Assim, eu acho que a coluna acabou assumindo, eu diria, um papel central na atualização do direito notarial no país inteiro, assim, porque não tem muito local onde tem muita coisa escrita sobre direito notarial e registral. A Verdade. coluna consegue esse papel, assim, no final das contas. Então, convido vocês a acompanharem também a coluna, né? É referência, né, Carlos? Eu toda semana leio algum artigo das colunas notariais e registrais do Migalhas, onde você atua como escritor, coordenador, faz de tudo, né, Carlos? E realmente se tornou, hoje para quem quer estudar direito notarial e registral, tem que ler a coluna do Migalhas. O Paulo perguntou o horário do nosso É de evento de manhã. 5 de fevereiro. É de manhã, das 9 ao meio-dia e 9 meia, até né? 1 hora, É, vai ter uma uma hora. hora no final das contas. Uma hora. Acho que é das 9 da manhã à 1 da tarde, 5 de fevereiro. Eu tenho postado, viu, Paulo, toda semana aqui no meu Instagram, nos stories, tem no feed também. E se você entrar lá no arroba, acho que é evento migalhas, lá também tem bastante material. Hoje mesmo nós postamos um vídeo em conjunto convidando o pessoal. Então, queremos muito vocês conosco aí lá no dia 5 de fevereiro, no evento do Migalhas, que vai ser bem legal. Muito obrigado a todos que participaram desse Quinta com o DG. Carlos, meu amigo, sem palavras aí sempre, gratidão pela tua disponibilidade em falar conosco, e obrigado a todos que passaram por aqui. Uma ótima noite. Um abraço para todos e todas. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. E obrigado pelo convite, foi fantástico. Um Valeu. abraço. Até mais. Meu irmão